Percebi fora do corpo e vi todo médicos, enfermeiros mexendo com o meu corpo, e eu me via fora e via o meu corpo. Então fiquei numa situação muito estranha. Nesse momento foi uma confusão total, que eu dizia, mas o que eles estão fazendo comigo? Eu estou aqui. Mas os livros onde estudou enfermagem só não ensinaram uma coisa. O que acontece com a vida quando a morte parece certa? Eu fui em busca de tentar entender. Em algum lugar eu vou entender aquilo que aconteceu comigo. Pelos hospitais e clínicas, quem busca respostas geralmente esbarra em outras perguntas. Com 25 anos de UTI, o médico Antônio Falcão jamais conseguiu explicação para o que ouviu de 2 pacientes. Ele contou que se viu internado na terapia intensiva, ele se viu na cama da UTI. E o outro, um paciente em pós-parada, que também teve esse relato, que se viu na cama sendo atendido e viu um túnel. Ciência para isso? Não tem. O que a gente... são os relatos. Isso não tem ciência para isso. Os relatos são raros e muitos têm vergonha de contar. Mas quando acontecem, as equipes médicas são as primeiras a ouvi-los. Então ele me chamou e falou para mim: ô enfermeira, eu gostaria de te contar uma coisa que se passou comigo. E falou assim: nossa, é uma coisa tão impressionante, mas verdadeira. E naquele momento, assim, eu achei até que ele tivesse pensado que eu não ia acreditar no relato dele, né? Ao invés disso, por trás dos jalecos, encontramos vidas transformadas por histórias de pessoas que garantem ter provas da continuação da existência. Ele me contou que naqueles dias que ele estava no tubo, que ele estava sedado, que ele viu assim o fundo do túnel longo, era um túnel longo, escuro, e lá no fundo ele viu uma luz. E ele foi caminhando. Aí quando ele estava se aproximando desta luz, ele reconheceu um amigo dele que já tinha falecido, né? E quando assim, ele foi se aproximando deste amigo, o amigo simplesmente fez assim com as mãos, uma das mãos para ele, e falou para ele: não é o seu momento. E daí, né, ele sobreviveu mais 2 anos, depois infelizmente ele veio a falecer. Então eu acho que é isso, a gente não consegue saber realmente o que é, mas a gente sabe que existe. Nas salas de cirurgia, nos corredores onde as macas passam apressadas no caminho do atendimento, nas emergências médicas, nos leitos de UTI. Muitos dos relatos dos que garantem ter vivido uma experiência de quase morte acontecem dentro dos hospitais. É aqui, no terreno da ciência, que muitas destas histórias desafiam a razão. Coisa mais rara no Hospital Estadual de Sumaré, no interior de São Paulo, é encontrar o infectologista Carlos Oliveira parado. Daqui a 10 minutos, 34, aí 10, você vai de 10 contando direitinho? A rotina de médico intensivista é pautada pelas emergências que acontecem todos os dias na UTI. Entre tantas situações imprevisíveis, uma ele jamais esqueceu. Ficou famosa porque ele falou que a esposa tinha se ausentado em 2 visitas. E todo mundo estranhou, porque estava em coma profundo. Estava no nível mais profundo que a gente deixa um coma. Hoje, difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar do seu José. Ele percebia, ele sentia as pessoas se aproximarem dele, as pessoas tocarem ele. Ele diz que, não de ouvir, porque ele nos diz que não ouvia, ele só sentia. Que ele conseguiria até identificar as pessoas através do toque. Isso eu achei assim, diferente de todos os casos que a gente já cuidou até hoje. Um relato, uma coisa nova, assim, para nós, nos marcou muito. Tanto que ajudou a mudar a rotina da UTI. Para mostrar a importância de ser carinhoso no trato, de vir numa condição adequada, né? Se você não tem condição emocional, é melhor você se refazer antes de entrar aqui, né? Realidade ou alucinação? A consciência pode existir mesmo quando o corpo para? Ou tudo não passa de sensações ou de memórias criadas pelo cérebro? A minha alma saiu do meu corpo e passeou no hospital.
você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo, e onde eu pude assim me ver de fora, né? Eles correram para a emergência, entubaram e correram para a emergência, e eu fui sobrevoando em cima do corpo. Eu lembro das luzes passando. Eles não se conhecem, mas no limite estreito entre a vida e a morte, viram e ouviram coisas surpreendentes. Marisa sabe que não é fácil falar do que viveu, mas está certa de que só voltou para contar a história. Era uma terça-feira, como tantas outras no Parque do Ibirapuera, mas naquele dia o passeio seria curto. Tive uma dor alucinante do lado direito, andei, pedalei, encostei numa guia e pedia muita água, porque a minha cabeça parecia que estava pegando fogo. Marisa sofreu um derrame. Foi o início de uma experiência que ela jamais esqueceria. E aí meu coração parou. Eu tive uma parada cardíaca. Cheguei num lugar cinza, era uma tenda grande e um homem muito forte. E eu virava para ele e falava: olha para mim, me perdoa. Durante o coma, o que para ela são relatos de vidas passadas se misturaram a coincidências desta vida. Quando eu saí da UTI, fui para a SEMI, eu liguei para Ana para dizer para ela, para agradecer a visita dela. Ela quase caiu da cadeira, porque ela não foi me visitar. Ela foi com a filha no hospital no pronto-socorro. A amiga é a administradora de empresa, Ana Oliveira, que desde aquele dia não duvida de mais nada. Ela falou a roupa que eu tava, o jeito que eu tava. Então era assim, parecia que ela estava me acompanhando lá no hospital, passo a passo. A minha alma saiu do meu corpo e passeou no hospital. Por todo o mundo, histórias como essa desafiam a ciência. Pessoas à beira da morte garantem que saem do próprio corpo, ouvem e veem parentes que já morreram, são atraídos por uma luz ou assistem a própria vida numa espécie de retrospectiva. A esse conjunto de características tão peculiares deu-se o nome experiência de quase morte. O termo surgiu em 1975, quando o pesquisador Raymond Moody reuniu relatos de mais de 100 pessoas que tiveram morte clínica e, quando voltaram, tinham muitas histórias para contar. A ciência estuda estes relatos e são muitas as teorias. Uma delas explicaria as visões durante as experiências de quase morte. Neste momento, a falta de oxigênio no cérebro provoca a liberação de substâncias químicas no sistema límbico. A partir daí você tem a montagem das ilusões, a montagem dessas alucinações, né, que muitas vezes as pessoas relatam nas experiências de quase morte. Para o premiado neurocientista Miguel Nicoleles, um fenômeno que merece ser investigado. Então, nós estamos estudando pela primeira vez as bases neurofisiológicas de fenômenos como esse, né? E estamos aprendendo o que significa experimentar essa sensação do seu corpo estar saindo de você mesmo quando a pessoa sofre um acidente de automóvel ou tem uma cirurgia, uma anestesia e uma série de outros eventos que tendem a produzir em alguns pacientes essa sensação do corpo se saindo de si mesmo, né? Na verdade, as EQMs ainda são um grande ponto de interrogação nesse grande livro que é a ciência contemporânea, que ainda está sendo escrito. O que a ciência não consegue explicar recheia as páginas dos livros e a imaginação de cineastas. Quantas experiências de quase morte podem acontecer em tragédias que atingem milhares de pessoas? O ator e diretor Clint Eastwood deu vida a uma delas ao contar a história de uma jornalista francesa durante o tsunami de 2004, onde mais de 400 mil pessoas morreram.
levada pelas gigantescas ondas, ela vive uma experiência de quase morte. Foi durante uma regata no Espírito Santo em 1998 que a vida de Lars Grael sofreu uma guinada. Uma lancha invadiu a área de competição e atingiu o barco do velejador, que teve a perna amputada. Minutos depois, quando eu já estava no transporte entre o Yacht Clube do Espírito Santo e o hospital em Vitória, eu tive uma parada cardiorrespiratória. E nessa parada houve uma sensação, primeiro, de impotência, de eu deixar de controlar os meus movimentos, e depois uma sensação de paz muito grande, assim, e é onde estranhamente você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo. Me vi de fora e levantando e me afastando, né, até a hora que eu volto. Tudo aconteceu em poucos segundos. Logo ele foi reanimado pela equipe médica. Eu era mais racional, né? Mais racional e achando que simplesmente era uma energia que se apagava e aí você foi, né? Tudo que deixa é memória. Mas após essa sensação, né, me deu, né, a crença de que possa existir algo, né, após a morte, né? Agora, o que é? Não posso comprovar. 2 medalhas de bronze em Olimpíadas, 10 vezes campeão brasileiro de vela e, mais que tudo isso, um novo homem. A partir dali, poxa, eu comecei a dar muito mais valor à vida, o hoje, né? Não buscar a felicidade daqui, no futuro. A felicidade é hoje, aqui, agora. De repente, começou a subir todos os assoalhos, começou a subir tudo, as paredes começaram a ficar tudo branco, já não via minha filha tal, assim, ficou tudo branco. E eu estava me sentindo ótimo, leve, flutuando assim. Aí eu vi minha filha falar, pai, não morre. E aquele instante lá, eu voltei. Demétrio é delegado. Trabalhou no Departamento de Investigação contra o Crime Organizado de São Paulo, DEIC, durante 18 anos. Perdeu a conta dos casos que acompanhou, mas se lembra de arrumar tempo para levar aos presos o que viu e ouviu. Depois que eu fazia minha parte, prendia em flagrante, eu falava com ele, mas você viu o que você fez? Você tirou a vida de uma pessoa jovem. Você vai refletir que essa pessoa que você matou não está morta, está viva do lado de lá. Você imagina como ele deve estar lá. A dúvida é a mesma. Afinal, existe vida depois da morte? À medida que a medicina avança nas técnicas de reanimação, mais e mais pessoas garantem que voltam com a resposta. Existe uma continuidade da vida e que nós precisamos saber viver equilibrado nessa vida aqui. Quando o coração para, o sangue deixa de circular pelo corpo, o cérebro não recebe nutrientes e oxigênio e começa a apagar lentamente. Mais de 90% dos pacientes que sofrem parada cardíaca não resistem. Mas entre os que sobrevivem, estima-se que 12 a 18% tenham vivido a experiência de quase morte. O cardiologista Sérgio Timerman salva vidas há mais de 30 anos nas emergências dos hospitais. E ouviu histórias sobre pessoas que se aproximaram do limite entre a vida e a morte e voltaram. Para ele, as visões podem ser explicadas cientificamente. É o corpo reagindo a uma parada cardíaca. Haveria um bombardeamento de endorfina. A gente sabe que a endorfina é prazeroso e esse bombardeamento faria com que essa pessoa se sentisse nas nuvens, indo para algum lugar prazeroso a ele, às vezes até dificultando o retorno dele, como são os relatos feitos na literatura. De uma coisa todos têm certeza: durante uma parada cardíaca ou em coma, um paciente não poderia ver o que acontece numa sala de cirurgia, pois a Aparecida garante que